forte e poderoso. Bom Jesus, café, que tudo vai dar certo. Lojas Colombo, tudo que a vida tem de melhor há 65 anos. Super Andreaça, tem muito mais qualidade, variedade e economia para toda a família. Círculo Saúde, nosso plano é o seu bem-estar. Orquídea, agora com o biscoito que vira 8, mais uma prática novidade da Orquídea. Bom Jesus é o café forte e poderoso, de sabor intenso e encorpado, que rende bem e faz render. O café é para quem vê a caneca meio cheia, acreditando a cada bom dia que o dia vai ser realmente bom. Bom Jesus, café que tudo vai dar certo. A rádio do teu tempo. Tua rádio. Temática. O que acontece é assunto. De volta, programa Temática. Quintou, né, gente? Nas quintas-feiras, todo mundo já sabe, é dia do quadro. Não pira! Versão para o rádio. Comportamento, educação financeira, dicas de bem viver e estilo de vida. Com a consultora, psicanalista e palestrante Márcia Tolotti. Márcia, que saudades de você! Bom dia, tudo bem? Bom dia, Beverly, bom dia os ouvintes, tudo ótimo. Eu também estava já com muitas saudades para a gente fazer esse movimento aqui de não pirar, ainda mais nesse frio, né? Mas vamos embora. Nossa, Márcia, eu até pensei, vamos falar sobre como a gente lida, né? Porque a mente da gente vai criando bloqueios, né? Ah, tá frio, tá difícil, enfim. Mas o assunto não vai ser esse, quem sabe um outro dia a gente entra nessa. Porque, na verdade, Márcia, eu tava com essa demanda reprimida que tem a ver com os pré-julgamentos. Eu acabei não mencionando pra ti ontem, mas durante as minhas férias, eu tava caminhando aqui na rua em Caxias do Sul e eu encontrei uma ouvinte, o nome dela é Lourdes, tá bom? E na rua ela me disse, guria, vocês têm que falar lá no Não Pira sobre essa questão de como é que a gente lida com as preconcepções que a gente faz na vida, né? Por exemplo, até ela deu alguns exemplos. Alguém que diz, eu não vou comer uma comida porque tá com aparência ruim, eu não vou gostar. Poxa, mas nem provou, né? Julgou o livro pela capa, né? No caso, a comida pela aparência. Não vou numa reunião porque, fulano fala demais, eu não gosto. Mas já foi numa reunião com fulano? Será que ele fala realmente demais? É como a gente, às vezes, vai limitando as nossas relações, as nossas oportunidades e também os nossos resultados, mas porque a gente pré-julga tudo. E isso é um fato, né, Márcia? Então, a Lourdes pediu, tá aqui. Tá aqui, bom, Lourdes, obrigada, né, pelo insight para a gente poder falar sobre isso, e a gente já convida aí os ouvintes a trazerem outras reflexões para a gente ir desenvolvendo aqui, né? Sempre assuntos super importantes, né? O pré-julgamento, na verdade, ele é um mecanismo do cérebro. O nosso cérebro ele é feito para economizar energia. Então, a gente vai usar mecanismos e atalhos mentais, que a gente chama, para olhar, para julgar o mundo, para se organizar diante de situações que aparecem nas nossas vidas. Então, é por isso que a gente pré-julga. Isso não quer dizer que a gente está certo, quer dizer que é um mecanismo mais automático e que vale a gente prestar atenção, porque senão a gente vai estar sempre achando que estamos cobertos de razão. Vamos lá, o que acontece para a gente pré-julgar? Então, nós usamos atalhos mentais e inconscientes. Eu não fico aqui pensando, vou usar um atalho mental para julgar a Beverly. Não, não é nada disso. Eu estou aqui, olhei para a Beverly e vou ter algum pensamento e sentimento em relação a ela. Por exemplo, um dos atalhos mentais que a gente usa é o viés de comparação. Então, se a pessoa ou a situação me lembra alguma coisa, eu já vou usar aquilo que está lá no meu cérebro como se fosse um arquivo e eu vou dizer, não, essa pessoa é assim. Tem outro mecanismo que a gente chama de efeito halo. Sabe quando a gente joga uma pedrinha na água, né, e que aquela pedra vai formando círculos e se espalhando? É um mecanismo mental que a gente tem também. Então, a pessoa fez uma coisinha
lá negativa que a gente não gostou, e a gente traz isso para toda a personalidade da pessoa, né? Então, esses mecanismos que a gente tem, eles já levam para um pré-julgamento. Tem uma coisa, tem mais coisas aí para a gente falar, mas para a gente aquecer tem isso. E quero deixar aqui já uma provocação. Quando a gente faz um pré-julgamento negativo, porque às vezes ele pode ter um efeito positivo, mas vamos falar aqui a princípio do negativo, isso fala mais da gente do que sobre a pessoa. Por exemplo, nossa, aquela pessoa me irrita, já me irritei com aquela pessoa. Será que eu não tenho alguma coisa que aquela pessoa lembra e que eu acabo projetando, ou seja, eu boto no outro aquilo que tecnicamente é meu, né? Então já fica esse julgamento, esse insight. O julgamento muitas vezes fala muito mais de mim do que sobre o outro. Sobre essa questão, é muito bem colocado já, Márcia, mas, eu queria esmiuçar um pouquinho mais essa questão do quanto a gente perde, né, porque sim, na vida tudo é perda e ganho, se a gente fosse analisar, tudo é perda e ganho, a gente não pode sentar em 2 cadeiras, é a mesma coisa do clima, né, se você tem dificuldade com algumas coisas, por exemplo, no frio, tem outras que são boas. É uma questão de como você treina o seu olhar, né, para A ou para B. E é como você treina o seu olhar mais em A, mais em B, que vai definir sua estratégia, seus resultados, sua qualidade, né. Então pensando nisso, pensando em perder oportunidades, porque me parece que um pouco é isso, sabe, a gente muitas vezes no pré-julgamento a gente perde até não é nem de conhecer, não é de ter resultado, mas a gente perde, quem sabe, de ampliar os nossos potenciais, de nos desenvolver mais como ser humano, né. Uhum, uhum. Vamos pensar o seguinte: o julgamento, por isso que ele tem a ver com a nossa forma de olhar o mundo. Se eu sou uma pessoa mais negativa, eu vou julgar provavelmente as pessoas, as situações, os acontecimentos mais negativo. É o óculos que eu boto negativo, né? Então eu vou ter essa visão negativa. Se eu sou uma pessoa mais otimista, se eu quero enxergar o copo, né, meio cheio, eu já vou olhar naturalmente para as pessoas de uma forma mais positiva. Então, o meu pré-julgamento ele tende a ser menos nocivo, mais positivo, e aí eu aproveito mais as situações. Por exemplo, tem uma coisa curiosa aí dentro do que tu está falando, Beverly, que é a questão de quando julgamos mais negativamente. E um dos fatores é quando a gente está cansado, quando a gente está com medo, quando a gente está com excesso de informação, mas um deles é a nossa inteligência emocional. Quanto menor a inteligência emocional da pessoa, maior o julgamento negativo que ela tem em relação aos outros. Vou repetir. Quanto menor a inteligência emocional que a pessoa tem, maior é o julgamento negativo que a pessoa tem em relação a outras pessoas ou a situações. Tá, perfeito, mas o que a gente faz com isso, né? Então, a gente pode treinar o nosso cérebro e as nossas emoções para que a gente tenha uma visão mais positiva da vida, para que a gente consiga enfrentar a vida de uma forma que a gente tenha mais ganhos, pensando nisso que tu trouxe, Beverly, do que prejuízos. Então, isso, por exemplo, é o objetivo principal do Não Pira. É o que eu faço nas mentorias individuais, é o que eu faço nas empresas, sempre com um foco específico, mas no fim da história é isso. Como é que eu reajo às coisas que estão acontecendo? Então, tem uma pessoa que está ali que eu vi que a pessoa é meu chefe, sei lá, vou dar um exemplo, é meu chefe, né? E eu olho para ele, eu penso, olha, nossa, ele é irritado, ele é grosseiro, ele não me dá as informações que preciso. Então, isso é de fato ele ou é a minha interpretação? Então, uma das formas que a gente tem já de começar a treinar o cérebro é separar fato de interpretação. É de fato ele assim?
ou eu interpreto essa situação desse jeito? Então, a visão que a gente tem em relação ao mundo é que também vai determinar o quanto a gente está julgando, perdendo ou aproveitando aí as situações. Não sei se te respondi, Beverly. Respondeu, super respondeu. Tem também, Márcia, quando a gente passa assim, pré-julgamento, separar, isso é uma percepção minha, tá, Márcia? Pode ser também que não esteja tão adequada, mas é separar aquilo que é inconsciente coletivo, porque tem uma onda, né, de pessoas. Parece que o julgamento, essa pré-concepção de tudo é uma marca de um nosso tempo. Essa é a minha forma de também ler o nosso mundo. Todo mundo faz, normalizamos ter opinião sobre tudo, normalizamos julgar todo mundo, e aquela máxima que também os nossos pais nos ensinaram, né, que quem julga será julgado. Então a gente acaba abrindo margem, abrindo precedente, como dizem no direito, né, para também normalizar que as pessoas nos olhem e tenham 1000 opiniões sobre o assunto. Então, a nossa parcela de contribuição para algo que não deveria ser generalizado, não deveria ser. Ninguém perguntou, ninguém quer saber a nossa opinião, mas a gente vai colocando, né, Márcia? É, sabe que essa é uma questão super importante, é treino, né? Eu já fui muito mais opinativa, se é que dá para usar essa palavra, do que sou hoje. Por quê? Porque quanto mais afetado nós estamos, mais nós queremos ter razão, portanto, mais nós falamos. Então, quando a gente está falando muito, significa que eu estou afetado, ou seja, tem alguma coisa aqui dentro me incomodando que eu preciso mostrar que a razão é minha. Tecnicamente, se eu tenho razão, eu estou tranquilo e eu fico de boa, né? Então, é outro mecanismo que a gente usa. E isso que tu traz de todo mundo ter opinião, a gente tem um pensamento muito dicotômico, muito maniqueísta, ou seja, muito A ou B. Isso é o da nossa era, né? Então, ou se a pessoa não é boa, é porque ela é ruim. E a gente não troca essa certeza absurda por curiosidade. Essa é outra dica, né? Ah, eu tenho certeza que aquela pessoa não é boa. É mesmo. Quais são os fatos que tu tem? Ah, tenho poucos fatos. Então, tira a certeza da tua cabeça e troca por curiosidade. Deixa eu entender melhor essa situação. Deixa eu perceber melhor o que está acontecendo. Deixa eu entender, deixa eu perguntar, deixa eu ver. Mas para isso a gente precisa usar o nosso ativo poderoso, que é o nosso tempo e o nosso pensamento. Porque se eu estou no automático, Beverly, o pré-julgamento ele acontece no automático. Eu pré-julgo, eu economizo, lembra lá, meu cérebro é feito para economizar energia, eu tenho meus atalhos mentais e acabou a situação. Raras pessoas, e eu espero que, de alguma forma, se a gente conseguir impactar aí uma pessoa para que ela desenvolva um pouco mais a curiosidade, separar os fatos das interpretações, fazer perguntas e observar qual é a emoção dela naquele momento do julgamento, a gente já diminui essa onda de julgamento tão polarizado e tão pobre. É muito raso isso, né? Então, a gente precisa, às vezes, dedicar um pouquinho mais de tempo ali para entender aquela situação. Nos traz conforto julgar, porque eu já sei, então eu estou com certeza daquilo. Ah, eu não vou comer o feijão porque eu não gosto. Já comeu? Não, mas eu tenho certeza que eu não vou gostar. Então, eu economizo uma energia, eu não me ponho em situação de ter que me desalojar de uma verdade que eu tenho e eu não vou comer o feijão. E aí eu estou perdendo nutrientes, eu estou perdendo várias oportunidades simplesmente porque eu quis ter razão, eu quis economizar energia e eu quis, né, dizer, ok, fechei a situação. Por isso que quem mais julga negativamente é quem tem uma inteligência emocional menos desenvolvida, né? Então é importante a gente entender, e o Não Pira está aqui, né, Beverly, para a gente fazer essa mudança muitas vezes de certezas que a gente tem. A gente pode ser uma pessoa melhor hoje do que foi ontem,
A E gente, para isso eu posso evoluir. a gente pode não, a gente deveria buscar isso como objetivo, né, Márcia, buscar como objetivo. Márcia, adorei e nessa nossa conversa aqui acabou que motivou o João a fazer um pedido aqui, já vai, se tu topar, já fica para a próxima quinta-feira, porque eu achei ótima a ponderação do João. João mora aqui no bairro Rio Branco, pelo WhatsApp, ele escreveu: "Nossa, eu estava escutando vocês agora, vocês poderiam falar também sobre essa questão de torcer, aprender a torcer a favor, não contra". E aí ele tá pegando o gancho da Copa do Mundo, né? Que ele viu gente que não quer torcer, viu gente que não gosta de futebol, e aí acha que porque não gosta de futebol tem o direito de empatar, né, a torcida dos outros. Tem gente que tá torcendo contra, né? Torcendo contra o seu país e etc. Então, como a gente pode aprender a torcer e a torcer a favor, não contra? Vai estar na Copa do Mundo, acho que cabe super bem, né, Márcia? Você topa? Ótimo, João, muito obrigada. Volte aqui a semana que vem, porque a gente vai falar sobre isso para nos ouvir aqui. Mas só para dar um spoiler, às vezes a gente faz isso não só com algo externo, às vezes a gente faz isso internamente, secretamente, às vezes a Uhum. gente torce para dar errado as coisas. Isso aí, pra si e pros E outros, né? para si, para os Pra si. outros já é ruim, mas quando Aham. é para si Piorou, né? é o pior. Se eu não desejo coisa boa nem para mim, que dirá para o outro, né? Então, vale aí essa reflexão. Será que essas pessoas que torcem contra é só para o externo? Né? Será que não tem uma ferida aberta aí internamente? Enfim, papo para a semana que vem. Já ficou spoiler. Márcia, obrigada pela presença aqui hoje, viu? Eu adorei retomar contigo, eu tava morrendo de saudade. Eu também. Obrigada, Beverly, ouvintes, e até semana que vem. Valeu. Esse quadro fica armazenado disponível em vídeos. No Facebook já tá lá em 2 minutinhos pro youtube.com/Rede Tua Rádio. Não pira! Versão para o rádio. Comportamento, educação financeira, dicas de bem viver e estilo de vida. Com a consultora, psicanalista e palestrante Márcia Tolotti.